Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, como de costume, sigo aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natália Dias. Como vão? Graças a Deus, na batalha da advocacia aqui do dia a dia. Afinal de contas, hoje a gente abre o Instagram e recebe a notícia de que uma juíza condenou uma parte que inscreveu o autor da ação por ter sido negativado indevidamente a receber uma indenização de R$2. Essa é a advocacia do dia a dia, que aí tá aí a galera aí pelejando pra conseguir R$2 no final de uma ação judicial. Então, já como dizia Rui Barbosa, né, a profissão de advogado aos nossos olhos é quase que uma dignidade sacerdotal. E como eu também disse lá no grupo, na filosofia urbana mais moderna do Galvão Bueno, irmão, é teste pra cardíaco. Aceita os R$2, Natália? Eu, como comentei no grupo, vou comentar aqui, eu tenho fé que pode ter sido um erro material. Ela quis colocar 2.000 e ela colocou 2. Assim, é a minha única sugestão, porque eu não acho que pode ser crível um magistrado dar R$2 como indenização por negativação. R$2. Não é possível. Pri, Tudo é foi possível isso nesse judiciário, né? Agora, aproveitando o gancho, muito bem pensado, Pri, foi isso aí que te fez sair correndo da advocacia? Eu tô aqui tentando fazer o cálculo do honorário de sucumbência de R$2. Existe a possibilidade disso, gente? Pior que nesse caso ela foi legal com o advogado. Ela deu R$1.000 pro advogado. Poxa. Agora, se o advogado fez um honorário contratual atrelado à indenização, no caso ele vai receber 20 centavos, provavelmente, ou 40, se ele negociou legal. Pedro, o que você faria por 20 Meu centavos? Deus. Não dá pra ele comprar nem um babalu hoje em dia, né? Se ainda que existe babalu, sei lá. Não dá. Não dá. Gente, agora aproveitando já, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos apresentar, mas acredito que vocês já devem conhecer se vocês estão minimamente antenados com o mundo do direito. Estou aqui com a Priscila Brandão, CEO e fundadora do Na Trilha do Direito. Aí cada um chama como preferir, como se sentir mais confortável. Estamos na trilha, tá tudo certo. Exatamente. E que é uma startup, podemos chamar de startup, Sim, uma claro. plataforma digital de direcionamento de carreiras jurídicas. Perfeito. Muito bem-vinda e vamos bater essa bola que eu acho que vai ser incrível. Vambora, gente. Antes de mais nada, muito obrigada por me receber aqui. Tô super feliz quando a Nath trouxe pra mim o convite. Me senti honrada, porque eu adoro o podcast de vocês. Eu assisto até o final, tá? Nath, não fala isso à toa. E é delicioso. Então, pra mim, realmente é uma honra. Mas vambora. Obrigado Vambora. você por ter vindo. Tá? Vamos lá. Obrigado pela presença, ter vindo lá de Minas, terra boa pra cá, que é uma terra mais ou menos boa. Mais ou menos. Até o nome ela já abreviou, né? Como boa mineira, ela já na trilha do dia já foi pra Na Trilha. Vai cortando. Já vai limando, Já vai acostumando aqui, gente, com Y, com C, tá tudo certo. Não, É o tudo nosso certo. jeitinho carinhoso. A Pronto. gente é uma plataforma de comunicação, pô, global, então todos os povos, cosmopolita, todo mundo tá bem-vindo aqui no Rio. Trumpiana, isso, nós somos intergalácticos. Já, longe de mim. Longe de Trump, eu quero saber. O topetinho dele já tem igual, olha lá. O topetinho, vai. Não, o topete falta só aquele laranja da cara também. Aí é. Mas vamos fazer, Não, vamos gente. fugir do TDAH aqui, vamos falar sobre um assunto importante. Por que você largou o direito? Foi por causa dos seus R$2 nos honorários? Calma, pelo amor de Deus, eu não larguei o 20 direito, centavos. gente. 20 Não larguei o centavos. direito, tá? Não larguei o direito. Eu vou explicar como hoje eu atuo no direito de uma forma diferenciada. Claro. Eu acredito que eu sou assim como muitas pessoas que decidiram fazer direito com uma tentativa de impactar o mundo. Pode parecer meio filosófico, arco-íris e unicórnios, mas era a minha intenção quando eu decidi fazer direito aos 14 anos. Foi uma decisão muito precoce, mas assim, assertiva na minha percepção até hoje. E naquela época, eu imaginava o seguinte: eu sou muito comunicativa, muito inquieta. Uma mesa e uma sala não caberiam a Priscila. Não caberiam a minha personalidade, as minhas habilidades. Então, o concurso público nunca foi atrativo para mim desde os 14 anos, quando eu pensei em cursar, em fazer a graduação.
Quando eu estava na graduação, gente, batia um orgulho, porque chegava aquele bendito professor todo no início de semestre, e vocês devem ter tido essa experiência. Quem quer advogar, quem quer fazer concurso público. Essa é a máxima em todo início de semestre. Sim. E assim, pouquíssimos colegas meus levantavam a mão na hora da advocacia, porque é impressionante. O pessoal não sabe o que vai fazer, mas sabe que vai fazer concurso, né? Basicamente, a gente vive num mundo que, infelizmente, essa é a realidade. Porque eles também não sabem. Acho que é só pela questão da famosa estabilidade. Mas eu me sentia ali muito orgulhosa de ser uma área, supostamente na minha cabeça, dinâmica, onde eu ia me encontrar, sabe? Aquela coisa de seriado norte-americano, de tribunal, de reunião, aquela coisa toda. E aí, gente, o que acontece? Eu não fui frustrada depois da minha formatura, porque o que aconteceu? Desde o início, do momento que eu coloquei o meu pé na faculdade de Direito, falei, o que eu vou traçar de estratégia para conquistar, para sair da faculdade com resultado? Porque eu não quero ser mais um que depois vai sair da faculdade e vai falar, deixei de ser universitário, passei a ser desempregado, né? Porque existe esse momento. Falei, não, então eu já sei que eu quero advocacia, quais são os estágios que eu vou fazer que vão me deixar apta para, após a minha formatura, eu estar empregada num escritório bacana. E uma coisa legal, que eu não sabia nem a área que eu queria advogar e nem onde eu queria advogar, mas eu já pensava, isso eu tenho que descobrir durante a faculdade. Então eu já mapeei, peraí, eu vou advogar no corporativo, para a empresa, eu vou para um escritório, então eu já tenho um momento que eu quero passar por essa experiência, um outro momento que eu vou para o escritório, e tudo isso pensando milimetricamente no tempo. Porque, 7º período, acho que é 7º ainda, né? Que você pega a carteira de estagiário da ordem, então que você vai pro escritório. Então, o que eu vou fazer antes que me permite explorar tudo isso? E eu fui exatamente nessa parte. Quando chegou ali 3º período, eu já estava na Advocacia Geral do Estado, atuando como uma estagiária na parte da advocacia, fazendo agravo de instrumento, no 3º período. Então, assim, isso foi muito interessante. Eu gostei muito da rotina enquanto estagiária. Passei pelo corporativo, fiquei no escritório, saí. Quando eu me formei, estava contratada no escritório que eu fiz ali o estágio. E logo depois de um ano também eu já estava coordenando toda a parte civil desse escritório, que é um escritório boutique lá de Belo Horizonte, muito famoso na área trabalhista, e estava precisando de uma pessoa para levar o civil. E é a área de paixão que eu me apaixonei na faculdade. E nisso, gente, eu tive total resultado. Por isso que eu falo que a minha carreira, eu me sentia uma profissional resolvida, com resultados profissionais, mas tem aquela famosa frase: sucesso sem felicidade é fracasso. E chegou um bendito dia que eu me percebi feliz no dia que eu recebia o alvará, no dia que eu recebia o meu salário, no dia que eu recebia meu honorário de sucumbência. Mas, cara, a vida, Cortella, parafraseando Cortella, a vida é muito curta para ser pequena. A minha vida estava sendo muito curta. Por que eu vou viver a minha vida inteira sendo feliz só nesses dias? Um absurdo, isso não dá pra continuar. E eu me lembro assim, um dia que eu tava descendo uma avenida famosa lá de BH, Barão, dirigindo, eu falei, cara, a vida não pode ser só isso. Não pode ser levantar, ir pro trabalho loucamente, volto cansada, sem energia, já vou dormir de novo. A vida tem que ser mais. Eu lembro exatamente de eu pensando isso no carro. A vida tem que ser mais. A vida tem que ser mais. Então, aquele momento eu vi o meu mundo desmoronar. Porque era a Priscila, que sempre teve certeza da advocacia, não se sentindo realizada, porque conquistei os objetivos que eu queria, mas não feliz. E agora? Só que, gente, é muito louco, porque de alguma forma eu sentia que eu fazia parte do mundo jurídico e que eu não ia rasgar o meu diploma. Você não queria sair do mundo jurídico? Não queria sair. Eu tomei aquela decisão e eu amo esse mundo. De alguma forma eu tinha que só encontrar uma coisa nova pra fazer. E eu acho que hoje o Na Trilha se insere muito nesse contexto de profissionais que não querem fazer concurso, que já estão com essa certeza, mas que de alguma forma a advocacia também não é o caminho. Porque eu amava receber um cliente, eu amava fazer audiência, eu amava fazer sustentação. Me colocava pra fazer uma petição, gente. Me colocava pra fazer um embargo de declaração que eu já sabia que ele não ia ser acolhido. Assim, eu honro muito, tá? Quem gosta, quem realmente tem perfil. Mas eu percebi que o meu perfil não era esse, tá? Não era o do contencioso, vamos dizer assim. Claro. E foi nesse momento que eu falei, além a vida não pode ser só isso, eu falei, o direito não pode ser só isso.
E é muito interessante você falar isso, Pri, porque eu achei o Na Trilha por um acaso na internet. Sim. Procurando, tentando fazer um bench do Instagram, o que tinha de parecido com essa energia, com essa intenção do Manda Pro Jurídico, que é um podcast diferente do trabalho que a Pri faz na Trilha, apesar de também ter um podcast lá. E aí, quando eu entrei em contato, aí quando eu vi o Na Trilha, eu mandei pros meninos, eu falei, cara, olha que proposta interessante, porque eu nunca tinha visto no mercado e continuo nunca tendo visto. Porque eu acho importante na segunda fase a gente explicar exatamente o que Na Trilha faz. Sim. Apesar que eu tenho certeza que muita gente da nossa audiência conhece, principalmente por causa do momento E muita gente tá profissional. vindo por causa dela também nesse papo, eu tenho certeza Exatamente, disso. com certeza. E aí eu olhei e falei, gente, eu achei muito legal. Olha o que ela tá fazendo. Ela tá tentando trazer novas formas de exercer o direito. Sim. E tá sinalizando um caminho, criando uma trilha pra essas pessoas. Eu falei, gente, achei demais. E pra vocês verem que pessoas demais, elas realmente são demais. O que eu fiz? Cara de pau, que sou nascida, mandei um... Oi, tudo bem? Meu nome é Natália, eu tenho um podcast, eu adorei o seu trabalho. Será que você pode bater um papo com a gente? Sabe o que a Pri fez? Com uma empresa gigante, com faturamento alto, com um número absurdo de alunos, centenas de milhares de alunos, ela falou, tudo bem, vamos marcar uma data. Marcamos um call, Pri conversou com a gente, pra gente falar, olha, o nosso projeto é esse, a gente tá encaminhando dessa forma, o que você fez? Cara, a Pri ficou 1 hora com a gente, deu uma consultoria de graça, que eu conheço pessoas que cobrariam muito pra fazer o que ela fez ali. Então, acho que antes de tudo, eu quero, Pri, muito obrigada por esse momento. Porque isso foi ímpar, generosidade ímpar, isso não se compra. Desde então, desde aquele dia, que eu acho que deve ter não sei quanto tempo. Deve estar batendo um Deve ano estar aí, batendo um ano. Eu falei assim, Pri, eu quero que você vá no podcast pra falar desse projeto, porque... É muito importante as pessoas conhecerem isso, porque a missão do Manda Pro Jurídico é um pouco trazer alternativas pro exercício jurídico, e a gente traz isso quando a gente fala. Mas o seu projeto, ele é um projeto que ele trouxe isso através de um produto. Você consegue, você cria passo a passo. Sim. Então, eu acho que Manda Pro Jurídico na Trilha é um casamento perfeito. Não é, Exatamente. gente? Então, brindando esse casamento perfeito Na Trilha do Direito com o Manda Pro Jurídico, eu tenho que pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais. @mandaprojurídico.pdc e @Na Trilha do Direito _ Isso. no Instagram, TikTok e também Manda Pro Jurídico podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo, YouTube, Apple Podcast, Spotify. Quais são as plataformas que tá o podcast do Na Vamos Trilha? lá. No YouTube e Spotify também. YouTube, Spotify também. Não esquece do LinkedIn. LinkedIn também. Nós vamos LinkedIn. falar sobre Falaremos ele do hoje. LinkedIn. Necessário falar Vamos, sobre ele vamos. hoje. E curtam, comentem, compartilhem. Toda interação é muito mais bem-vinda para que assim consigamos cada vez mais repensar e refletir o direito, a ciência jurídica que escolhemos a seguir e que necessita de desenvolvimento. Correto, Pri? Boa, com certeza, com certeza. Pensando no desenvolvimento que a gente tem que construir aqui também, eu queria que você falasse sobre essas carreiras jurídicas que você Bora. tanto milita sobre, controladoria, Sim. legal design, enfim, tem uma série de, um hub, né, muito grande de carreiras, legal ops, engenharia jurídica. Cara, como você, de uma maneira assim, claro, introdutória, conseguir explicar didaticamente pra nossa galera o que é isso? Porque tem muita gente que eu me coloco nessa posição que você falou, de pensar o que eu posso fazer além do que eu faço. Boa. Eu claro. quando me formei, eu fiquei 1 ano ali num ostracismo profissional, assim, que eu era só, eu tenho que dar um jeito, tenho que fazer alguma coisa. E na época, talvez, se eu tivesse algum direcionamento, alguma mentoria nesse sentido, talvez eu tivesse mais sorte no começo. Boa, boa. Bom falar disso. E eu só vou trazer um contexto para as pessoas não acharem que eu estou tirando essas informações do nada, do além, né? E que tem fundamento nisso aqui que a gente trabalha hoje em dia. Quando eu comentei com vocês que eu precisava buscar caminhos além daqueles 2 da advocacia tradicional do concurso público, eu decidi pedir minha demissão no escritório. E eu falei, cara, eu preciso conhecer o mundo além do Brasil, tá? E aí eu comecei a estudar loucamente o que existia fora. Eu falei, opa, tem alguma coisa nos Estados Unidos acontecendo, tá? Então, o movimento de legal ops já era muito incipiente, já estava acontecendo nos Estados Unidos, legal design já estava acontecendo nos Estados Unidos, e eu, por sorte, pesquisando, falei, interessante esse mercado. Quando eu pedi demissão, eu falei, o que eu vou fazer da vida? Não sei, só sei que eu vou buscar um caminho para mim também. Então, quando a gente fala muito de transição hoje que o Na Trilha faz, eu também passei por essa dor, né? Que é Você importante. deu o primeiro benchmark pro Na Trilha. Exatamente, sou ali, né, o nosso aluno transformado. Então, o que acontece? Eu fui pra fora,
Fui estudar, fiquei 6 meses nos Estados Unidos, Legal. 3 meses estudando inglês totalmente de graça. Aliás, fica aqui uma mega dica pra vocês. Nos Estados Unidos, principalmente ali em Nova York, tem um programa que chama English as a Second Language, que você estuda inglês totalmente de forma gratuita. Então, nas igrejas, nas bibliotecas, eu precisava voltar, porque tinha muito tempo que eu não praticava. Fiquei 3 meses executando isso e depois fui para Stanford, na Califórnia, fazer um programa de inovação. E ali eu tinha muito contato com a Law School, com a Faculdade de Direito, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, o que existia de fato de inovação, startup, enfim. E foi nesse momento que eu me deparei com o que eles chamam lá de indústria legal. Falei, meu Deus, o que é isso? Como que isso não tá no Brasil? Como que isso... Ninguém nunca me disse isso. E nesse momento eu falei, opa, tem novos caminhos hoje que o profissional do direito pode seguir. Por quê? Porque nós precisamos falar na melhoria da prestação de serviços jurídicos, o que nunca foi discutido. Por quê? Antes era simplesmente as grandes bancas fazendo do jeito que elas faziam e pronto, e ganhando o valor que elas cobravam. Quando a gente teve crise de 2008 nos Estados Unidos, as empresas quebraram, elas não conseguiam pagar o honorário simplesmente pelo nome da banca. Ela falou, meu amigo, tudo bem, eu entendo que você é bom na advocacia, mas eu preciso te pagar pelo serviço que você me entrega. Então, você vai colocar um timesheet aí pra eu ver quantas horas você trabalhou e o que eu estou pagando. Então, isso, gente, esse movimento que começa lá atrás nos Estados Unidos, começou a trazer para a advocacia e para o mundo jurídico como um todo, uma nova perspectiva. De que não era só ter um sobrenome importante, que não era só ter influência, que, peraí, talvez eu vou contratar a banca menor porque ela me entrega mais rápido, porque ela entrega a mesma qualidade com o custo inferior. Talvez ela utilize uma ferramenta de tecnologia que faz o honorário ficar mais barato. Então, esse movimento lá nos Estados Unidos, que deu origem ali principalmente à área de legal ops, que foi o boom, né? Que eu trouxe para o Brasil. Tanto que se vocês forem pesquisar em tempos remotos, vocês vão ver. Horrível. Eu trazendo esse termo no primeiro treinamento que o Na Trilha fez, indústria legal, caminhos além da advocacia e do concurso público. Então, o que é importante a gente começar essa conversa? Nós temos que entender que hoje, quando a gente fala de carreiras jurídicas, nós temos 2 caminhos. Carreiras jurídicas, técnicas, que vão, de certa forma, trabalhar com conhecimento jurídico ainda, mas nós temos carreiras no direito, que são carreiras que vão trabalhar para a melhoria da eficiência dos serviços jurídicos, tá? E aí a gente tem N oportunidades, nós temos dezenas de novas oportunidades, tanto no jurídico, porque direito é uma ciência social. Então, se o direito é uma ciência social, ele precisa acompanhar a sociedade. Então, a gente começa a ver fintech, a gente começa a ver rede social, enfim, um bando de coisa acontecendo na sociedade que o direito precisa, de certa forma, regulamentar, ele precisa estar ali inserido. Perfeito. Então, a gente tem, melhor exemplo para falar, lei de privacidade, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, área de privacidade e proteção de dados. Então, olha, é uma carreira jurídica, porque trabalha com conhecimento técnico da lei, mas não exige que você seja um advogado. Entende? Então, até na área jurídica, mais um exemplo, compliance. Tá pensando no compliance agora. Tá? Compliance. É jurídico? Claro que é. Trabalha ali com regulamentação, com norma o tempo inteiro. Precisa ser advogado para isso? Não. Por quê? Importante a gente trazer. Porque nessas funções você não exerce atividade privativa do advogado, tá? E é importante a gente trazer isso. Ah, Priscila, mas você quer inventar roda? Claro que não, gente. Se tem engenheiro, administrador sendo contratado para essas carreiras também, não vai se exigir um exame de ordem de um engenheiro, muito menos de um administrador. Então, vamos pegar, às vezes, o ego, que a gente sabe que existe um pouco nesse mercado, e vamos entender que as coisas estão mudando, né? Sim. Então, isso nós temos a parte jurídico que está movimentando, depois a gente pode falar. Aqui, quando a gente vem para a parte de eficiência de direito, aí a gente começa a trabalhar carreiras de relacionamento. Então, hoje nós temos o cliente no centro. Não tem como falar em prestação de serviço jurídico se a gente não coloca o nosso cliente no centro. Então, o sucesso do cliente jurídico. A gente tem hoje um profissional do direito. Como que você vai atender um cliente se aquele profissional ele não tem uma bagagem técnica para explicar o que é um concluso para despacho? Uma secretária não vai conseguir fazer isso. Ela vai falar, peraí que eu vou te passar para o advogado.
Então, é importante a gente entender que hoje, dentro dessa parte de direito, nós temos 4 principais grupos. Gente, eu sei, é muito confuso às vezes, muitas subdivisões, mas vai ficar claro. Então, primeiro, voltando, nós temos carreiras jurídicas e carreiras no direito. E aí, dentro disso, nós temos 4 principais grupos. Então, grupos, carreiras de relacionamento, que vão trabalhar, de fato, mais com pessoas, com relacionamento. Então, área de relações institucionais e governamentais, área de diversidade e inclusão, enfim. A área de gestão e eficiência. Aí nós temos a controladoria jurídica, o legal ops e a própria gestão jurídica. Muito importante, controladoria e legal ops não são secretariados jurídicos. Hoje até mesmo eu tava com... A gente recebeu um processo seletivo para tocar lá dentro do Na Trilha. E aí eles trouxeram uma vaga de legal ops como paralegal. Falei, opa, nós temos que revisitar esse conceito. Porque um paralegal, ele é um assistente do advogado. Legal ops não é assistente do advogado. Ele é complementar ao departamento jurídico ou ao escritório. Então, coisas que a gente vai mudando esse pensamento. Sim. Mas enquanto a gente tem ali na controladoria uma gestão das atividades da advocacia, o que é gestão das atividades? Eu preciso contratar um correspondente, eu preciso tomar conta dos meus protocolos, eu preciso fazer um gerenciamento dos meus dados, eu preciso gerenciar o meu software jurídico. O controller vai fazer isso. Já quando a gente trabalha com legal ops, eu não falo da gestão dos serviços da advocacia, eu falo da gestão de um escritório ou de um departamento. Uma visão enquanto business, enquanto empresa. Então, a minha visão vai estar muito mais voltada para gestão de pessoas, gestão do financeiro, gestão orçamentária da parte de contingência, quanto que aquele jurídico, aquele departamento faturou, quanto que ele gastou, enfim. É uma visão mais macro. Enquanto a controladoria é mais micro e ela faz parte do departamento de legal ops, nós temos o legal ops mais macro. Fora isso, a gente tem a parte de tecnologia, então de engenharia jurídica, que vai trabalhar com automação, engenharia jurídica, legal design, que também vai trabalhar a melhor eficiência, seja na parte visual, seja na parte de produtos e serviços. Então, assim, gente, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Mas e aí eu te pergunto, só pra não perder esse gancho. Aham. A gente entrevistou aqui já 2 vezes o Sim. Daniel, que é um colega, um parceiro nosso aqui, que é o atual presidente da B2L. Perfeito. E aí, obviamente, como ele é presidente da B2L, que é a Associação Brasileira de Legal e Law-Tax, ele traz essa visão do profissional do direito atuando em essas outras áreas, Sim. que você dividiu em 4 macro-áreas, eu achei isso bem legal. E a gente fez um rios sobre isso, dele trazendo esse aspecto que em alguns escritórios fora do Brasil, e já alguns dentro do Brasil também, Sim. você tem outros profissionais atuando. E a própria reação dos comentários da nossa audiência foi uma reação negativa. Ué, mas agora não precisa mais de advogado? E aí, qual que é a minha pergunta? Isso aconteceu. Quem quiser, vai lá verdade, no Rios vai lá. olhar que os comentários estão lá. Deu E aí uma bombadinha esse vídeo. E aí eu te pergunto você acha que o próprio profissional, talvez não aquele que chega até na trilha, porque o profissional que chega na trilha, eu acho que ele tá com uma outra visão É uma outra sede. Sim. da profissão. Então seria... Mas você acha que o próprio profissional jurídico, ele tem muito preconceito quando a gente chega aqui e apresenta essas outras formas de você lidar? Completamente. Primeiro, eles achavam... Por isso que eu trouxe o embasamento técnico de onde que vieram essas novas carreiras, pra ninguém taxar a gente de louco. Porque isso acontece. Eu já fui taxada várias vezes. Essa menina é louca, isso não existe. Vários comentários nos conteúdos do Na Trilha formas de atuar além do direito, além da advocacia do concurso público. Uber, faxineira, não sei... É terrível, gente, mas é a realidade que a gente enfrenta no Brasil. Me assusta a pessoa investir o tempo dela pra fazer isso. Mas você falou uma coisa que é muito engraçado. O compliance, quando ele, entre aspas, surgiu com força no Brasil, era comum, ou se não quase 100%, ele tá atrelado a uma diretoria jurídica, por Sim. exemplo. Hoje, os manuais mais modernos de governança corporativa pedem para, inclusive, ser separado dentro de uma empresa. Você ter a diretoria jurídica e a diretoria de compliance, por exemplo. Justamente para segregar e não ter essa, entre aspas, subordinação Sim. que teria dentro de uma mesma diretoria. E aí você falou sobre, por exemplo, o compliance, que é uma área que realmente não precisa, apesar que, naturalmente, você pode usar suas skills e seu conhecimento jurídico para aprimorar o seu conhecimento dentro da área de compliance. Sim. Beleza, vai ter coisa ali que você vai aproveitar. Mas outra vez, você não é necessariamente um advogado para atuar numa área de compliance. Lá, por exemplo, no escritório,
que a gente advoga para empresas, e a maioria delas não são advogados, inclusive, que estão hoje na diretoria de compliance. É muito curioso como a gente viu ao longo desse tempo a mudança de serem 100% advogados para hoje ser minoritariamente na diretoria. Exato. Abaixo você tem uma maioria de advogados, mas na diretoria hoje, curiosamente, a minoria são advogados. E a questão da LGPD também, que é uma outra área que eu já cansei de receber lá a proposta do escritório para fazer e tal, que é uma área que a gente não tá pegando hoje em dia no escritório, e que era muito curioso porque as pessoas falavam, mas eu sou advogado, então eu tenho preferência. Não, você não tem preferência. Você tem que ter o conhecimento. Por exemplo, você fez um DPO para você ser o Data Protection Officer, por exemplo, para você poder atuar, tá certificado para atuar com LGPD aqui no Brasil e até internacionalmente para GPDR, né? Enfim, são certificações que, como, entre aspas, também são novas no Brasil. A LGPD é uma lei relativamente recente no Brasil, né? Na forma como ela é hoje concebida. As pessoas têm essa natural implicância que você falou no começo, porque ela, mas você tá falando de lei, tem que ser advogado. Calma que ela não tá falando sobre discussão jurídica, pelo menos não no primeiro momento, judicial, contratual. Você tá falando sobre um alinhamento dentro de uma empresa, num braço que vai direcionar como aquilo ali vai funcionar internamente. Né? Perfeito, Pedro, porque o objetivo justamente não é esse. A gente não tem a necessidade do advogado. Gente, quando a gente fala do advogado, é da inscrição da ordem. E tá tudo bem. Aqui a gente não tá sendo contra, pelo amor de Deus. Porque a OAB, ela super apoia o Na Trilha. Nós já palestramos lá em vários eventos da ordem. Tá? Então, não tem ninguém aqui contra a ordem querendo acabar com o exame de ordem. Tá? Nós não estamos fazendo apologia a isso. Não é uma revolução, a revolução no sentido do significado da palavra, não. O ponto aqui é que o Pedro trouxe perfeitamente. A gente não tá falando da parte judicial. A gente tá falando, às vezes, de uma aplicação específica de um conhecimento técnico-jurídico. Tá? E uma coisa importante, por que a gente tá tendo esse movimento na LGPD, no compliance, enfim? Gente, o mundo tá cada vez mais multidisciplinar. Sim, perfeito. Tá? Então, isso não é uma coisa que tá acontecendo no jurídico, no direito. Isso tá acontecendo na medicina, isso tá acontecendo na engenharia, isso tá acontecendo em todas as áreas do conhecimento. Tá? A gente tá assustando mais porque, infelizmente, o nosso mercado é um mercado egocêntrico. Conservador pra caramba Conservador. E o que acontece? Eu sempre gosto de ler os artigos americanos e eles falam, a nossa revolução aqui é mais difícil porque são pessoas que fizeram do mesmo jeito por muito tempo e ganharam muito dinheiro. Sim. Então, como que você vira pra essa pessoa que fez muito dinheiro por muito tempo da mesma forma e fala, você tem que mudar? Ela não vai querer mudar. Não só a mesma pessoa, mas com uma pessoa que entrou no curso sob a premissa que ia ganhar muito dinheiro do jeito que fazem há muito tempo, né? Também, porque essas pessoas são formadas com esse mindset, digamos assim. Gente, isso tem muito a ver também com querer fazer concurso, né? Total. Pra caramba. É o salário relativamente bom, garantido, não vai ser demitido, poder, que aí mexe com o teu ego. Mas na realidade, eu concordo, mas eu acho que aqui no cenário Brasil, quando você fala de concurso público, eu acho que não tem só uma percepção de carreira, mas eu acho que também é uma percepção de economia. O Brasil não é uma economia estável. Não sou eu quem tá falando, você pode buscar várias fontes que falam isso. A gente não é uma economia estável. Não busca muita fonte, não. Dá 3 passos na rua que tu acha essa fonte. O Brasil não é uma economia estável. E, além disso, a gente... você não tem... é muito difícil você estabelecer hoje na economia privada. Então, eu acho que, assim, e a gente tem um Estado paternalista. E o nosso Estado paternalista faz com que a gente tenha muito concurso público. O Brasil é um país que tem muito concurso público. Nós que tem esses dois cenários. E a nossa profissão, ela é uma profissão que propicia que você faz. E uma questão de pressão familiar. Porque o que acontece? Principalmente a galera ali de 90. Quase, meu Deus. Gente... convidada faz bagunça no podcast. Pri, eu não sei se você lembra, quando eu fui no seu podcast, eu fiz exatamente isso. Aí a Pri chegou, vou contar. Aí a gente tava lá com o pessoal, com o Beck, que tava lá ajudando a gente. Aí a Pri falou, não precisa falar nada pra ela, que ela é podcaster. Ela tem um podcast também, ela sabe tudo. Aí eu, sou podcaster, eu entendo. Ai, quebra, careca. Começou o episódio, eu derrubei
a caminhonete, eu falei, podcast, né? Mas isso é a marca registrada da Natália, porque nos cursos da FGV ela derrubava café na tudo. galera. É Pronto. normal. Gente, eu sou muito Eu perdi desastrada. 2 camisas com a Natália. Mas eu tenho um bom coração. Isso é porque ela não é grande, igual você tava falando aqui antes, que é grandona. Que a gente aqui, se cobrar, já acerta 3 pessoas, né? Meu Deus. Imagina se ela fosse. Mas vai, volta aí, volta aí. Volta. ó. Mas o que a gente tava falando? A gente tava falando que isso é uma questão de pressão familiar também. Sim. Tá? Então a gente precisa entender que a nossa vida profissional, ela vai ser de acordo com gerações. Ela vai sofrer influência. Então a gente tem aqui uma geração, né, dos baby boomers que foram depois de guerra, aquela coisa, e aí eles ensinaram os nossos pais a buscarem a segurança e a estabilidade, tá? Então você imagina, vem de um pós-guerra, o que você quer? Paz. Então você vai ensinar o seu filho a, filho, vai pro caminho correto, fica ali na empresa há 40 anos, vai buscar o concurso público pra você, Sim. né, pra você resolver a sua vida. Viva em paz. E aí o que acontece? Esse pai, ele vem de uma geração que eu trabalho e não me importo com mais nada. Eu engulo muito sapo, porque o meu negócio é comprar o meu carro, comprar o meu apartamento e viver depois que eu aposentar. Ele foi educado assim, né? Essa é a filosofia, principalmente em regra, da geração dos nossos pais. Só que o que acontece? Essa geração, ela cria uma outra geração, que é uma outra geração que já nasce com internet, que já nasce com telefone, enfim, com questões tecnológicas. E, gente, é uma geração que vem com um senso de propósito, de eu preciso ser útil, eu preciso me sentir conectado, eu não posso só trabalhar para ganhar um salário no final do mês, muito forte. Então, imagina um pai falando pro filho, meu filho, você tem que fazer concurso público. Aí o filho, óbvio, recebe esse conselho do pai, porque ele me ama, ele sabe o que é melhor para mim. Tá, vou fazer concurso, mas aí esse filho começa a se frustrar, porque não consegue passar, ou então passa e tá extremamente frustrado, porque o índice de depressão nos servidores públicos é um nível absurdo no Brasil, né? Inclusive, a gente tá vendo muita exoneração, muitas pessoas pedindo Exato, exoneração. nos cargos. exato. Era o gancho que eu ia falar. Exato. exatamente isso. Então, gente, isso não acontece do nada. É uma cadeia de acontecimentos que vão acontecendo. E, por exemplo, dentro do Na Trilha, nós temos muitos servidores que querem pedir exoneração para voltar para o mercado, porque perderam a motivação, o tesão. O tesão pelo trabalho, né? Entendeu? Com certeza. Então, isso vem acontecendo. Então, esses novos caminhos que a gente está falando aqui não são caminhos para daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. O Na Trilha já inseriu mais de 600 profissionais nessas novas carreiras. Então, são vagas que estão chegando de verdade. Estão pintando. Estão pintando e não tem profissional preparado para É isso isso. que eu queria te perguntar. Tá? Isso que eu queria te perguntar. Tem aquele conceito clássico do mar azul e do mar vermelho, né? Sim. Oceano azul e oceano vermelho. Eu queria saber qual o meio que essa galera, como o Pedro falou, a questão de DPO, até que ponto não, quão importante é a especialização dessa galera em cursos alternativos para poder se inserir no mercado? Ou, de repente, o cara vai estar num cargo mais júnior, ele não precisa tanto. Como é essa demanda do mercado contratante? Maravilha, ótima pergunta. Eu adoro falar disso porque eu bato sem dó nessa parte. Uhum. Tá? Então espanca, vai. Vambora. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente fala em inserção no mercado, a gente precisa entender de forma estratégica o que o mercado pede. Você não precisa fazer uma adequação acadêmica, de certa forma, seguir um ritmo acadêmico, porque a academia vai te pedir uma coisa e o mercado vai te pedir outra. Perfeito. Então, você precisa entender para onde eu quero ir. Eu quero me tornar um pesquisador, eu vou para esse caminho. Eu quero me tornar um profissional altamente disputado no mercado privado, eu vou pelo outro caminho. Então, o que acontece? É natural, muitas vezes, do estudante de direito, quando ele está finalizando a graduação, muitas vezes ele não quer o quê? Ele não quer sair daquela fase de estudante, ele não quer falar que ele está desempregado, ele prefere dar o quê? A desculpa tô fazendo uma pós-graduação. Ou estudando para concurso. Ou estudando para concurso. Porque isso alivia a pressão deles. Sim. Entende? Ele não tem que ficar dando desculpa. Pô, tá na pós. Tá legal. Tá se capacitando. Né? O problema é exatamente isso de ficar fazendo e não ter resultado. A gente chama da síndrome da barata tonta. Que faz, mas no final das contas não consegue nada. E a pessoa fica, cara, onde eu tô errando? Porque eu pago o curso, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, uma coisa muito importante. Você precisa criar sua estratégia de carreira, primeiro, sabendo para qual carreira você vai. Não tem como criar 20 estratégias para ir para 20 caminhos ao mesmo tempo. Você já viu algum carro chegar em 20 lugares simultaneamente? Não existe. Então, você com a sua carreira vai ser a mesma coisa. Você coloca lá no Waze, eu quero ir para esse endereço, então você vai ir para essa rota, tá?
Então, isso é muito importante. Direcionamento profissional. Saber para onde vai, para saber o que você precisa gastar a sua energia de modo estratégico. Todo mundo tem 24 horas. Você decide ficar alocando suas 24 horas num bando de curso que não vai te levar a lugar nenhum ou fazer aquilo que efetivamente vai te trazer resultado. Beleza, descobriu a área ali que você quer atuar, isso precisa estar combinado com a sua individualidade, com a sua identidade, porque só depois que a gente tem percepção de identidade, a gente se identifica profissionalmente, e esse aí tá o maior erro dos profissionais, né? Sempre olhando pra fora, qual que é o curso, qual que é a pós, mas nunca olhando pra mim, o que que eu gosto, Quem tá o que que eu tenho contratando habilidade, mais, qual área que tá bombando. qual o salário que tá pagando, qual a vaga É. que tá pagando mais, enfim, sempre olhando pra fora, nunca olhando pra dentro, e aí que aquela palavra acontece, né? Então, essa parte de direcionamento é imprescindível. E logo depois, a gente precisa entender que o mercado não vai te pagar pelo que você sabe. Gente, desculpa, vontade de soltar um palavrão, mas Pode soltar, não fica à vontade, se vai, quiser. não vai, tá? Não vai te pagar pelo seu diploma, disso e daquilo, lindo pra você guardar. O mercado vai te pagar pelo resultado que você é capaz de gerar com o que você sabe. Então, se você sabe um bando de coisa, mas você não sabe executar nada, o problema é seu, meu amigo. Entendeu? Vai lá mostrar seu diploma pro seu pai, pra sua mãe, pro papagaio. Mas pro gestor que quer te contratar, ele não vai querer saber. Então, é muito importante a gente entender. Beleza, fui, analisei os requisitos, busquei a parte técnica, porque aqui a gente não está eliminando a necessidade de se capacitar na parte técnica, que é imprescindível, é o arroz com feijão. Mas você precisa entender que o mercado quer além. Que é o que você fez um voluntariado? Você buscou aplicar aquilo ali de alguma forma? Quais foram os resultados que, quando você aplicou, você gerou? Então, as pessoas estão acostumadas a fazer currículo assim. Tal lugar, de tal a tal tempo, o que eu fiz? Isso. Aí eu falo, você e o Maracanã. Você e o Maracanã. Ninguém vai te contratar pelo que todo mundo faz. Você vai ser um profissional acima da média quando você falar, cara, eu gerei esse resultado. E esse resultado é meu. Esse resultado me coloca numa posição minha, única. Entendeu? A gente vive num mundo que a gente quer parecer com todo mundo. A gente só não quer defender o que é nosso e ser a gente, né? A gente precisa ser a gente mesmo. Você tocou num ponto muito importante. Por exemplo, em escritório de advocacia, a gente cansa de receber, por exemplo, o feedback do tipo, eu quero receber participação. Eu quero virar sócio. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero ganhar um salário. Aí eu falo, beleza. O que você vai entregar? O que você entrega pro escritório pra você receber isso? Você é um puta de um cara técnico que você vai escrever uma petição, um contrato sobre processo civil, igual o Fred Didier, que eu vou botar você e ele aqui escrevendo junto, não vou saber a diferença? Sim. Então, porra, beleza, tu vai entregar a parte técnica da coisa, você vai fazer a petição, você vai fazer o contrato, o recurso, legal. Ah, não, porra, eu não sou esse cara, mas eu sou o cara que eu vou chegar aqui com 50 mil clientes e eu vou fazer o faturamento do escritório sair de 10 pra 100. Porra, legal. Então também você também tem uma coisa. Você imagina um cara... Ah, não, eu tô só insatisfeito porque, sei lá, acho que eu queria fazer alguma coisa mais que eu tô fazendo. Meu irmão, então, cara, então abre a tua empresa e faz o teu. Entendeu? Imagina um cara chegando exatamente com esse pitch. Pedro, tô aqui. Hoje, quanto que você fatura, cara? É isso. Fala. É. Hoje eu faturo, sei lá, 200 mil por mês. Cara, eu vou levar o faturamento do seu escritório pra 1 milhão mês. Me dá 1 ano. É isso. Exatamente. E aí, depois de 1 ano, você vai me pagar a participação? Exato. Você vai falar, cara, vou. Claro. Quanto você quer? Assino aonde? Você entende? É E isso. aí, esse é o mercado, gente, do século XXI, mas que as pessoas... Mas Não eu quer, fiz não a quer. pós. Mas eu fiz... Mas não é o suficiente? Não é suficiente. E eu acho legal a gente pontuar que você, falando sobre resultados, enquanto a gente fala de resultados, a gente pensa em números, né? Na frieza dos números. Essas carreiras que você trouxe como Legal Ops e Engenharia Jurídica, eu acredito que talvez sejam as mais importantes, talvez seja a skill que a gente menos tenha no direito. Pô, falar o número de subiu tanto para tanto, a gente consegue. A gente não é bom em matemática, mas ali a gente se vira. Mas quais são os meios, quais são as ferramentas, quais são os instrumentos que a gente pode usar para poder potencializar isso? E não só quando potencializa isso, saber os porquês do aumento das coisas. Eu achei interessante você falar isso, porque eu participei da FENALO, que é a maior feira congresso jurídico da América Latina, e eu falei na bancada de Legal Ops, tive a oportunidade de falar lá com a galera incrível, o pessoal da Heineken, da Braskem e da Suzano. E aí, cada um no seu nível de maturidade, eu dentro do meu nível de maturidade na minha empresa, empregando o Legal Ops. E o que é interessante você falar isso?
eu sou 40% advogada, 60% aquela pessoa que gosta de negócio. Eu gosto mais de negócio que direito, não escondo de ninguém, já falei isso várias vezes aqui. E aí, o que acontece? Na hora que eu tava falando lá, a gente tava conversando, e na verdade era nós 4 conversando, e o público, naturalmente, algumas pessoas mandavam perguntas e tal. Quando teve uma hora que eu falei, uma das melhores formas de você conseguir conversar com o seu gestor, se você não tá na posição de gestor, para defender a bandeira da Legal Operation, falei, uma das formas você tem que apresentar um ROI adequado, que é o retorno do seu investimento. E aí eu comecei a falar sobre isso nessa nomenclatura, falando sobre como é que você consegue apresentar dados, e dependendo dados financeiros, para você conseguir falar para o seu gestor que a área de Legal Operations ela é muito importante, porque ela vai te trazer esse nível de eficiência, você vai conseguir aumentar a sua lucratividade de fato, ou até a rentabilidade ali do seu profissional, rentabilidade no sentido do quanto ele consegue fazer. Eficiência, né? E aí, no fim da palestra, veio uma moça falar comigo que ela é... Uma profissional falar comigo que ela é responsável pelo jurídico de uma rede de escolas. E ela falou assim, Natália, como é que você gera esses números? Porque o meu problema é a dificuldade em gerar número. Então, acho que isso que você falou é muito importante, e aí correlaciona também com a necessidade de a gente precisar de outros profissionais fora do mundo jurídico. A gente do universo jurídico, e eu não me excluo disso, porque todo dia é uma batalha, a gente é limitado. A gente pensa de um jeito limitado. Mas a gente sofre de uma síndrome. Vou falar a síndrome pra vocês. Diga lá. A advocacia é uma atividade de meio. Não é uma atividade de fim. Gente, isso é a síndrome do mundo jurídico. Por que é a síndrome? Porque é meio. Se é meio, eu não tenho que olhar o quê? Pro resultado. E aí nós fomos doutrinados a não olhar pro resultado. Você tem aula com um professor de direito processual porque ele escreveu 1000 teorias fantásticas sobre direito processual. Mas quantos recursos ele interpôs e quantos foram providos? Eu queria estudar com um cara que falasse assim, cara, eu tenho 80% dos meus recursos que eu interpus foram providos. Eu falar, porra, esse eu quero aprender. Por quê? Porque eu quero aprender o resultado. Então, o direito, ele vem sofrendo dessa síndrome. E, Nath, é fácil, é porque nós não fomos educados a olhar para os resultados. Sim. Se eu tô advogando e eu ponho ali 15 embargos por semana, eu vou saber, poxa, desses 15, quantos que eu tô conseguindo? Quantos foram acolhidos? Quantos não foram? Quantas ações que eu tô aqui na minha carteira, quantos eu tive procedência? Só que esse é o ponto, a gente tem que parar de achar que a nossa atividade é puramente intelectual para entender que ela precisa ser uma atividade de resultado. Tá? Eu acho só um adendo aí, porque quando a gente fala de atividade meio, tá tudo bem, tá previsto na OAB, realmente é uma atividade meio, mas é que as pessoas distorcem a atividade meio da advocacia, né? Sim. Porque atividade meio não é você fazer meia boca, Exato. é você fazer dentro de todos os meios técnicos para chegar no melhor resultado. Mas a Né? gente Então não a tá pessoa tendo lê o isso, né? trecho e aí não se aprofunda no que ele quer dizer, né? Então se você usar todos os meios técnicos ao seu alcance e seu conhecimento pra chegar ao melhor resultado do seu cliente, porra, legal, é isso que quer dizer. É isso. Agora não é atividade meio, pô, vou fazer aqui meio porque se eu perder, foda-se, porque eu não tenho obrigação de resultado. Aí não, né, meu amigo? Aí tá lendo errado o artigo da Estatuto da OAB, o entendimento, a natureza jurídica da palavra pra nossa profissão, né? Exato. Não, até porque existem casos dentro da advocacia que você é um mitigador de danos, né? Você não é um cara que vai gerar algo positivo financeiramente falando. Você vai diminuir claro. o Não, o rombo. conciliador, claro. por exemplo. Não, mas, Sim. mas isso também é quantificável. Tudo, tudo gente. tudo é quantificável. Cara, Isso. tudo você tem que criar KPI. Dá pra criar Exato. KPI, índice de performance, pra tudo. Pra Isso tudo. também é, porque quando eu falo de maximizar lucro, óbvio, eu tô falando aqui do highlight. Mas é óbvio, você também consegue quantificar o quanto você deixa de perder, você também consegue quantificar quanto que uma pessoa consegue produzir num cenário tal e quanto que ela consegue produzir num outro cenário. E tudo no Tudo final isso das é contas gera quantificável. dinheiro. Sim, Se o eu que você fiz a deixa de pessoa- perder ou o que você Exato. ganha. Exato. Só que as pessoas precisam também, primeiro, enfrentar essa síndrome do meia boca, né? Do entrego pela metade, que não pode ser interpretado meia boca. dessa forma. E a segunda coisa é entender de fato que a gente precisa fazer essa quantificação em tudo. E principalmente, a gente precisa vender.
E eu não tô falando de vender no sentido de prospecção de clientes. Eu estou falando de vender, de ter a técnica, a estratégia da persuasão, da negociação. Ah, sim. Entende? Eu não tô falando da venda ali do serviço advocatício, da mercantilização. Nós precisamos nos tornar profissionais mais assertivos nesse ponto, sabe? De vender o nosso serviço, de vender o nosso peixe. Eu acho que depois a gente vai falar muito sobre isso. Por que os profissionais do Na Trilha hoje possuem um alto grau de inserção no mercado? Porque uma das coisas que a gente mais ensina lá é você finalmente aprender a vender o seu próprio peixe. Isso é uma coisa que a advocacia peca muito. Muito. Justamente por conta de normatizações que, entre aspas, criminalizam você se vender, né? Sim. Então você é criado numa cultura na qual, se você se vender, aquilo é feio. E aí você, na prática, você verifica que se você não fizer aquilo, sua vida é curta. Aí volta lá no que você falou, né? Sim, sim. E, gente, as pessoas se enganam, tá? Ah, eu quero ser seletista. Eu quero entrar pro melhor... Sei lá, eu quero trabalhar no Google. Meu amigo, você só vai trabalhar no Google no dia que você vender muito bem o seu peixe pro gestor da área que você quer entrar. Claro. Então, quem quer mercado corporativo tem que saber vender as próprias habilidades, competências e resultados. Porque eu vou bater nessa tecla As sempre. próprias universidades americanas, as principais delas, por exemplo, quando você vai se candidatar, né, fazer o application para qualquer uma dessas tops, eles meio que fazem assim, então tá bom, escreve uma redação aí, por que você deve entrar na universidade? E se você fizer eu devo entrar porque eu acho legal a universidade, Porque eu é amo sapo. direito. Eu acompanho vários processos seletivos. O Na Eu Trilha gosto não de ler. O Na Trilha não é uma empresa de recrutamento, é muito importante. A gente está focado, de fato, na parte de educação. Mas o que acontece? Eu vejo pessoas entrando nas entrevistas e... O que você quer aqui? Não sei. Mas o que você vai ajudar a gente? No que vocês precisarem. Nesse processo seletivo eu achei excelente. Assim, nunca fiz isso no meu escritório, mas achei muito bom porque ele saiu daquele... Pra não ter esse tipo de resposta, né? Foi um escritório previdenciário que o cara chegava na entrevista, o advogado, quando chegava na faixa lá do advogado sócio, ele botava um copo d'água em cima da mesa, falava assim, aí vamos dizer, que eu tinha entrevistado, e falava assim, aí botava o copo em cima da mesa. Aí falava assim, se eu te dou esse copo d'água aqui, o que você faz? Aí a gente perguntava, pô, não sei, a água é filtrada, sei lá, entendeu? Era assim, mas pegou assim, ai, não sei, você tá me dando, é de graça, tem que pagar. Era assim, Sim. pra você ver como as pessoas estão tão programadas numa entrevista a falar aquele beabá, aí o que eu vou fazer? Ah, eu vou te ajudar. Quais são os seus defeitos? Eu sou ansioso. Aí vai nessa merda. Perfeccionista, ansioso. O que eu gosto de ajudar as pessoas, de viajar? É quase um horóscopo da entrevista, né, meu irmão? É uma coisa bizarra. E aí quando você tem, tipo, variáveis que você consegue imputar, como esse cara fez, eu acho sensacional, porque você quer... Ali você vai ver se o candidato tá efetivamente, vai te ajudar, te agregar, ou se ele vai ser só mais um no meio da multidão. Isso vai muito numa pegada de perfil, né, Pedro? Cada um tem um perfil diferente. E aí eu te pergunto, Pri, só pra contextualizar, aí o cara que passou na entrevista falou assim, se eu te der essa água aqui pra beber, o que você faria? Ele falou, essa água é o seu problema? Aí ele pegou e virou o copo e falei, pronto, tá resolvido o teu problema. Boa, ou seja, resolutivo. Aí ele falou, beleza, pro escritório de advocacia esse cara que eu preciso, né? Aí foi isso que foi contratado, mas vai, toca. Justo. Perfis profissionais. A gente vai amadurecendo, uma visão que eu não tinha, sei lá, 5 anos atrás sobre isso, que pelo menos pra mim, tá? Profissionalmente falando, o nosso exercício fica muito mais suave e mais fácil, mais tranquilo de ser na rotina implementado se a gente entender a nossa carreira como uma extensão da nossa personalidade. Claro. Dito isso, nessas carreiras novas que a gente tá falando, existe um direcionamento mais suave, como eu disse, para esses perfis diferentes que tem? Com certeza, gente. Totalmente. Primeiro, a gente tem que entender que você só vai ter uma carreira próspera e leve, porque às vezes as pessoas estão acostumadas a achar que trabalho é um castigo divino e que você tem que sofrer todos os dias. Eu não acredito nisso. Não estou aqui para defender um trabalho que você vai fazer 100% do tempo que você gosta, o que é prazeroso. Esse mundo também não existe. Não existe. Nada vai ser perfeito nessa vida. Mas eu gosto da regra do 70-30. 70% você faz algo que você acredita, que quando você termina você gosta do resultado, aquilo te alimenta.
mais 30% vai ser a pedra no seu sapato, engula seco e faça. Mas você se lembra que vale a pena continuar por causa dos 70%. Então essa praticamente é a vida. E aí, Rodrigo, quando você fala isso de ser mais leve, de perfil comportamental, é isso que a gente precisa. A gente vê um desalinhamento completo entre a opção de carreira que um profissional toma, totalmente desconectado com quem ele é. Então, às vezes, vem uma pessoa pra mim e fala, poxa, Priscila, eu detesto escrever petição, fazer prazo, isso tá me gerando uma angústia. Gente, eu tive compulsão alimentar dentro do escritório, eu engordei 12 quilos. Porque o meu perfil comportamental é influente. Eu preciso me comunicar, eu preciso ter relacionamento com as pessoas. O que eu fazia ali dentro escrevendo peça? Eu precisava o quê? Comer. Gente, uma observação, ó. Diz que todo mundo tá vendo? A segunda Nélio Xavier. entrevista. Ela tá fazendo isso. Vocês Toda fizeram uma hora. Eu fiz, pô. toda Sim. entrevista Não, que a na gente tá internet falando isso, sobre deve- Deve Não, conseguir tem, um mas- genérico, pelo menos. O que acontece? Não, eu não fiz. Eu não fiz. Não, Meu é eu nunca influente. fiz, É não. influente e estável. Você fez o quê? Você foi na internet lá, viu um vídeo no Google? Não, Você ele fez- fez no trabalho. No trabalho. Ah, no trabalho. Na Por que empresa. que a gente fala tanto de DISC que é importante? Mais de 80% do mercado de recolocação, de recrutamento, utilizam essa ferramenta. Sim. Então, mais uma vez, a gente não tá tirando isso aqui do sovaco. A gente tem por que estar falando dessa ferramenta Adorei você aqui. usar você É, usando do sovaco, sovaco. porque no Rio de Janeiro é outro... É o quê? Gente, a gente é só Ah, é descontra... sovaco. Você falou que é axila? Não, você Porra. você tira da onde no Rio de Janeiro? Você não tira do sovaco. Ah, você tá. tira... Não, beleza. Tá. É, de outro orifício. Gente, aqui é só descontração, mas assim, o background é forte, veio forte aqui. A gente tá tornando mais leve o bate-papo. É isso. A gente falou que a gente ia bater, então a gente tá Então, batendo de modo suave. batendo fazendo carrinho depois. Morde e assopra. Então, essa pessoa que tem um perfil completamente influente, ela tá atuando numa carreira puramente analítica. Sim. De um trabalho ali de analisar, de escrever, burocrático. E aí, essas pessoas chegam pra mim totalmente desconectadas. Eu falo, cara, primeira coisa, tira essa ideia de que você é uma pessoa na sua vida pessoal e você é uma pessoa na sua vida profissional. Você não tem uma fantasia que você Cara, eu concordo veste na muito hora que com você fecha a porta do seu trabalho, né? E você não tem uma outra fantasia que você coloca quando você entra Você lá. não vira o Batman e vai pra rua. Exato, não vira. Então você precisa alinhar a sua carreira com os principais, com o seu perfil principal, né? E todas as habilidades. E aqui, gente, é muito importante. Esses perfis também envolvem... Quando a gente fala de perfil, a gente não quer te colocar numa caixinha e bater ali e falar, opa, você é tal. Não, diz que, por exemplo, a gente trabalha... Todos nós temos 4 perfis, que é dominante, influente, conforme e estável. Nós somos seres completos e possuímos todos os perfis. Porém, alguns 2, principalmente, terão níveis mais acentuados. E aí você acaba fazendo as suas opções profissionais com base naquilo que você tem o quê? De melhor. Claro. Naquilo que é mais leve pra você. Então, se você tem uma habilidade mais de comunicação, você vai pra uma carreira mais de relacionamento. Cara, o meu 85% influente. Olha isso. Pra você fazer lobby, você acha que ia ser difícil? Gente, lobby, calma, tá? Não é aquela atividade Não é atividade, ilícita. A gente tá falando um pouco, assim, do advocacy, das relações governamentais e institucionais. Então, Isso. vou melhorar aqui a minha fala. Pensa, você atuando numa carreira de relacionamento o tempo Teria inteiro. Você não muito tem mais uma facilidade do que ser com a bunda claro. sentada 8 horas fazendo uma petição. Com certeza. E é isso que a gente precisa. Na minha percepção, gente, isso tinha que estar na escola. Eu também Tá. acho. Porque eu acho que... e aí entra num ponto que eu tava pensando aqui. Eu acho que entra muito no momento em que a gente não tem esse tipo de formação de autoconhecimento pessoal / direcionamento profissional. Eu não sei até que ponto aqueles testes de... Vocacional. Testes vocacional Vocacionais. ajuda nisso. Acho que isso é Posso meio tá- old school. Acho que isso é old school. Eu acho que isso é muito mais apurado, né? É old Já school. tá ultrapassado. E uma coisa importante, a gente tem que desconstruir mesmo a visão de que a gente tem que passar a vida estudando português, matemática, ciência. Isso é importante, mas isso não é o suficiente, tá? Exato. Então, o que acompanha a gente pro resto da nossa vida? Nós mesmos. Sim. Eu tô comigo pro resto da minha vida, você tá com você pelo resto da sua vida. Só que você passa 30 anos da sua vida sem olhar pra você, sem estudar você. Aí o que acontece? A crise dos 30 anos, que psicologicamente, trabalhando aqui esse tema, acontece. Que é aquele momento que você fala...
vou parar, tô surtando, não quero fazer isso. É quase que você nem se reconhece mais, né? A crise dos 30. Seria o Manda pro Jurídico um reflexo aqui dos nossos 30 anos aqui, talvez? Pode Não, ser. porque eu acho que não. Você não tinha 30 e Eu poucos? acho que não. É. Mas, Você- nunca, você mas, não eu tá nunca, mais velho, mas eu pô. nunca tive. Não, mas essa crise eu nunca tive. Porque quando eu tinha 20 anos, eu tatuei. teve. Eu fiz a seguinte tatuagem. Torna-te quem tu és. Porque eu sempre gostei daquela inscrição do Você oráculo. usa tatuagem? Eu tenho duas. Uma é Das as leis flores. não bastam, os lírios não nascem da lei. Aham. Que é uma coisa que eu sou convicta. Gente, eu tenho pouquíssimas balizas morais na vida, mas as que eu tenho, eu sou São aficionada, são fortíssimas. Uma é, as leis não bastam, os lírios não nascem da lei, o manda pro jurídico. É, isso. E a outra é torna de quem tu és. Porque tem uma inscrição no oráculo de Delfos que é conhece a ti mesmo e conhecerás a Deus e todo o universo. Exato. Então, assim, na verdade, quando a gente tá falando trabalho incrível do Na Trilha, e a Pri é fez uma sacada tão grande que primeiro ela olha pro candidato e fala, beleza, você tá aqui, você tá pensando numa dessas 4 macro-áreas que são muito interessantes. Mas quem você Mas é? quem você é, É para isso. conseguir se aplicar e para conseguir ser um bom profissional nisso? Porque vamos voltar, vamos falar a realidade. No fundo, a gente quer o quê? Melhorar a nossa vida. Carreira, Sim. sim, claro. Não, a Claro. gente quer grana. Sim. Vamos falar a verdade. Sim, Ninguém com tá certeza. aqui, né? Claro que pode ter pessoas, enfim, que queiram trabalhar por uma questão social, um serviço, uma dedicação, mas vamos falar na maioria. Sim. Nós queremos dinheiro para conquistar alguma coisa. E é legal falar também que dinheiro é sempre meio. Dinheiro não é fim. Então é importante você saber o seu fim. Você quer dinheiro para o quê? Né? Eu quero para minha casa, eu quero sair para restaurante e não ter que olhar a conta, enfim, encontre os seus porquês. Mas, o que a gente tá falando? A gente tá falando de olhar para esse direcionamento porque eu não consigo ter um profissional que recebe o máximo dando o mínimo. Que é o que a gente veio falando aqui esse tempo Ou que inteiro. faz o que todo mundo faz, que é ganhar o que pouca gente ganha. Exato. Só que qual que é o ponto? Esse profissional vai fazer o máximo detestando todos os dias o trabalho dele? Não vai. Não vai. Então, a gente tá falando de física, a gente tá falando, né, ação e reação. Você recebe aquilo que você dá. E o mercado tá lotado de gente que quer dar um bando de porcaria. Mas por isso que é Entendeu? interessante quando você traz, quando tem o Na Trilha e quando tem outras pessoas falando no mercado jurídico novas formas de exercer, porque assim, o que acontece muitas vezes, e eu já falei aqui no meu caso, acho que o Rodrigo também, é quando você só é ofertado para poucas formas, para poucas maneiras de se exercitar profissionalmente, você fica muito limitado. Eu acho Então, de que isso repente, bate o Na muito- Trilha apresenta Uhum. novas carreiras que uma boa parcela dos profissionais, candidatos, alunos, eles nem conheciam. Sim. E eu acho que bate muito na ponta que a gente até tava conversando agora de uma confusão de um cargo com um outro cargo já mais convencional. Eu imagino que você fica mais na outra ponta, mas eu acho que você vai saber melhor que nós essa resposta. O mercado está preparado para poder criar esse espaço para o profissional? Como é que tá essa transição para esse momento? Boa. Tá num momento muito construtivo. Muito. Você pega igual essa mesma vaga. Nós estávamos falando de um processo seletivo que o Na Trilha tá auxiliando, onde a vaga estava escrita como paralegal. E a gente falou, não é um paralegal. Vamos entender o profissional. Porque muitas vezes o próprio escritório, o Não próprio sabe. departamento jurídico Não não sabe. sabe. Exato. Vocês têm essa interface? Vocês têm essa Temos. interlocução com eles? Temos. Aí E eles que recebem bem isso? Total. Pô, isso é muito legal. Total. eu acho que eu vou até além. Eu acho que às vezes, aí volta no que a gente falou, né? A vaga, eu acho que tem vaga pra tudo. Tem. Tá, ela tá aí. Aham. Basta você saber vender que você é o cara certo Exato. pra aquela vaga. Exato. E aí, Isso, falando, porque é. aqui eu tô prática, porque eu ouvi feedback do episódio do Nelly, que foi prático, agora eu quero praticidade. Pri, tô profissional, Uhum. já entendi mais ou menos o que eu quero, eu já me entendi. Não. Você entendeu o que você quer. Você não entendeu mais ou menos o que você Não quer. entendeu mais ou menos, entendi o que eu quero. Já Bati toma o aí. martelo. Assertiva. Bati o martelo, eu quero isso. Já, assertiva. Quero me posicionar. Quais são os melhores, a Me melhor ajuda forma... que eu tô perdido. Pelo amor de Deus, Priscila. O que que eu Eu acho que se a gente recebesse 1 centavo por cada eu tô perdido que a gente recebe no Instagram, eu acho que... Ou como que você chegou lá? Isso tem muito também. LinkedIn e currículo. Sim, Boa. o que eu faço? Eu acho que isso é muito. Eu acho que é Boa. fundamental. É Boa. o primeiro basicão que a gente precisa saber. Legal. Eu não bati nessa tecla à toa com você, Nath. Aham. Tá? Porque é isso que nós trouxemos aqui num ponto que as pessoas, elas sempre querem
rápido, imediato, pra ontem. Elas não querem viver o processo, elas não querem A construção. construir nada. E a gente vem, às vezes, num problema. A gente vem falando de síndrome, né? Vamos todos pro terapeuta amanhã. Mas a gente precisa entender que essa geração precisa ser educada e precisa entender que as coisas plantar pra colher. Mas isso eu acho que tá meio que arraigado na cultura brasileira de modo geral, né? Me mas tá incomoda difícil. absolutamente. Eu concordo com você. Mas eu acho que isso é meio cultural. E eu acho que cada vez mais Mas as tá gerações piorando. Não, piora. mas Tá Também acho. piorando. a nossa forma de mundo agora é digital piorou isso absurdamente. Piorou absurdamente essa Gente, geração. as pessoas não atual, leem mais Não. um parágrafo porque elas querem o imediatismo. Qual é a informação, pelo amor de Exato. Deus? É 15 segundos. Entendeu? É. O negócio é o 15 segundos. Então, a gente precisa voltar a construir essa percepção de jornada, de processo, de plantio na vida. Não é na nossa carreira, é na nossa vida, né? Concordo. Então, a gente precisa entender que, primeiro, eu vou lá e eu defino uma área profissional que eu quero buscar. Porque a galera quer sair fazendo um bando de curso, mas não quer definir a bendita da área. Não quer o direcionamento. Quer a porcaria da vaga, mas não quer passar pelo... Quer construir o telhado sem ter feito a laje. Ou quer ter Entendeu? plano A, B, C, D, E, F, G, H. Exato. Porque eu cresci, não der certo no A, vai pro B, se não der certo no B. Quando É o ele deveria estar famoso- formando em ter o plano A muito bem definido e o B fazer o plano A dar certo. Né? Exato. Mas Aí não fica, foi aí. vou pra cá. Eu brinco que é o seguinte. Eu faço uma certa analogia, que são muitos profissionais com um bando de terreno fértil, mas quer soltar um bando de semente, mas não quer cuidar de nenhuma semente. Quer só soltar a semente e achar que ela vai surgir sozinha. Que É ela vai, verdade. né? Ao invés de ir lá, plantar, regar um pouquinho, né? Ver, sol, chover, não sei o que lá, beleza. Então, isso a gente precisa partir desse ponto, tá? Eu posso dar uma aula aqui pra vocês hoje de currículo e LinkedIn, que se vocês não entenderem que tudo é um processo, pronto. Tudo que eu vou falar cai por Não terra, adianta nada. tá? Não vai adiantar nada. Então, quando a gente fala de ferramentas de estratégia, de recolocação e inserção profissional, sem dúvida nenhuma, a gente tá falando de currículo e LinkedIn. E essas ferramentas, elas só serão altamente assertivas, um sniper, se ela tiver foco. O sniper, ele não fica assim, ele tem foco. Então, primeiro ponto. Por que esse foco é tão importante? Porque hoje a gente passa cada vez mais para um mercado de recrutamento e seleção que tem inteligência artificial, que tem máquinas fazendo triagem de currículos, de profissionais, enfim. Então, mesmo que talvez você esteja aí aplicando para uma vaga, mas seja um ser humano também que vai analisar o seu currículo, ele quer ter tesão ao ler o seu currículo e falar assim, que cara bom, que mulher boa, que profissional bom. Enfim, ele quer ter essa percepção. Por isso que eu falo que currículo vai a merda quem fala que é cartão de visita. Currículo é carta de vendas. Entendeu? Você tem que estar ali escrevendo altamente o que você é bom, o que você entrega, o seu resultado. Então, dentro do currículo, essa parte de direcionamento, você vai ter que fazer uma pesquisa das principais vagas que estão no mercado para você encontrar as palavras-chave da área profissional. Então, vamos supor aqui que eu quero compliance. Eu tenho que fazer uma busca de, no mínimo, 5 vagas no mercado para eu encontrar as palavras que mais se repetem dentro dessas vagas. Porque essas palavras eu preciso ter no meu currículo. Uma, porque vai gerar uma persuasão maior no recrutador. E segundo, que vai passar pela inteligência artificial. Porque não adianta ficar reclamando. Eu vou pra Gup, eu vou pra N plataformas de recrutamento, vou lá, coloco o meu currículo, já recebo automaticamente a negativa. Claro, meu amigo, você não tem estratégia. Então não adianta, não é questão de talento, é questão de direção e estratégia, sempre. Perfeito. Inclusive, uma vez eu conversando com uma sócia de uma empresa de outplacement, ela falou exatamente isso, e foi a primeira vez que eu ouvi. Ela falou, cara, existem palavras-chave que você bota no seu currículo, Sim. ou no seu LinkedIn, alguma coisa nesse sentido, que você já é automaticamente tagueado e direcionado Sim, pro exato. recrutador ou pelo inteligência artificial. Exato. Porque nada mais é alguém que programou ali pra botar. Pô, falou em trilha, joga no na trilha do direito, por exemplo, Exato. entendeu? Uma coisa assim. Exato. Então, isso E é agora, fundamental, realmente. Aproveitando o momento. Famosas hashtags hoje em dia, né? Como se fosse. Aproveitando a bola da inteligência artificial e entendendo que os recrutadores usam a inteligência artificial, Sim. os recrutados podem lançar mão da inteligência artificial. É uma ferramenta hoje em dia estratégica para currículo, LinkedIn. Sem dúvida nenhuma, eu acho que quem nega hoje a existência e a ferramenta, poxa, tá deixando de... É terraplanista, né? Exato.
É por aí Mas, mesmo. poxa, eu acho que minimamente você tem que ter o pensamento crítico pra utilizar essa inteligência artificial. Claro. Usar como ferramenta. Porque às vezes ela vai escrever coisas ali que você vai falar, cara, eu vou parecer um babaca no meu currículo. A inteligência artificial hoje, pra mim, ela é tipo o Google Tradutor. Se você não souber falar a língua, Isso. você joga a frase Exato. e vai te dar uma tradução que não tem nada a ver com como o cara fala ali no dia a dia. Mas ela vai falar alguma coisa ali, tu vai te ajudar. Mas se você souber efetivamente a língua, ele vai te ajudar a construir aquilo ali pra tu dar uma melhorada. Então ele traz ali uma conexão de ideias, fala, opa, isso é bom, isso é... Sempre o aspecto de julgamento, de tomada de decisão tem que ser seu, e por isso você tem que saber humano, o que claro. você tá fazendo. E, aliás, aqui fica também um ponto. Eu, enquanto especialista nessa área, não curto muito você delegar seu currículo e seu LinkedIn para terceiros, tá? Eu acho que ninguém vai saber vender o seu peixe melhor do que você. Você pode ter auxílio. Poxa, eu vou contratar uma pessoa para me auxiliar, mas só sai de você tudo que você fez, todo o seu Tua background, bagagem, né? sua bagagem. Então, isso tem que ser... Dá trabalho conseguir um bom trabalho, tá? Sim. Sempre. Então, quando a gente fala dessa parte de currículo, a gente primeiro tem que partir desse ponto de vista de direcionamento de palavras. Porque tem que ter um resumo, tá, gente? Então, vamos pensar num documento. Então, a gente vai ter ali um cabeçalho com qualificação, dados básicos para aquele recrutador saber quem você é, onde você mora e os seus contatos, como e-mail, seu LinkedIn. LinkedIn muito importante, vamos falar dele depois. E logo depois você precisa colocar o seu objetivo, que é automaticamente o cargo. Logo em seguida, resumo, que é o seu mini pitch, sabe? Então, ali dentro do seu mini pitch, você tem que ter 3 parágrafos altamente estratégicos vendendo o seu peixe, deixando o recrutador com vontade de ler o próximo tópico, e o próximo tópico, e o próximo tópico. E aí eu sei que muita gente que talvez vai assistir esse episódio aqui vai falar, Priscila, mas eu não tenho experiência. Como que eu vou pegar as palavras-chave e vou colocar no meu currículo? Meu amor, você dá jeito pra tudo, a gente só não dá jeito pra morte, Somebody love. O que acontece? Dentro do Na Trilha, a gente desenvolve uma estratégia de que você precisa utilizar essa palavra-chave dentro do seu currículo alinhado ao seu perfil. De duas, uma. Ou você tem experiência ou você tem conhecimento. Experiência significa que você teve uma oportunidade de aplicar aquele conhecimento. Conhecimento significa que você estudou. Então, quando a gente entrou naquele assunto, aí entram os cursos estratégicos. Eu vou fazer qualquer curso? Claro que não. Eu vou fazer os cursos das palavras-chave, que são a bússola para eu conseguir uma vaga numa determinada carreira. E aí você deixa de ser barata tonta. Sim. Entende? Tá Você direcionado. tem ali, opa, preciso fazer dentro de LegalOps, preciso fazer um curso de gestão de projetos, é uma palavra-chave. Indicadores e métricas, é outra palavra-chave. Gestão orçamentária, outra palavra. Gestão do contencioso. Opa, eu vou buscando cursos de gestão do contencioso, gestão de projetos, indicadores e métricas. Eu passo a ser uma pessoa altamente focada no meu objetivo. E aí eu pego essas palavras-chave e coloco atrelado ao conhecimento, tá? Então, primeiro tópico, primeiro parágrafo, sempre recheado de palavras-chave atreladas ou ao conhecimento ou à experiência. Segundo parágrafo, você vai vender o seu perfil comportamental, né? Então, o Pedro trouxe aqui, cara, você é um cara técnico, você vai me entregar uma petição igual o Didier, mas você trouxe uma habilidade comportamental, que é o quê? O escrever. Adianta o cara saber todo o código, sei lá, civil na cabeça dele. Se ele não sentar a bunda na cadeira e não... O escrever é comportamental. É a atitude, é o comportamento. Então, quando a gente fala de gerar resultado, não adianta você ser uma biblioteca se você não tem atitude, se você não tem ação. Então, aí vem você falando, eu sou uma pessoa que eu sei o que eu quero, meu perfil tá alinhado, então eu tenho as habilidades que você quer. Com essas habilidades, eu gero esse resultado. Detesto aquele currículo que vem 80% comunicativo, 20%... Gente, que merda é essa? Onde que você tirou que você é 80% comunicativo? Qual a fonte, No sovaco, né? Qual a fonte? Entendeu? Qual a fonte, né? Não, Cara, isso é muito ruim mesmo. é horrível. E outra pessoa fica assim, cara, por que ele tá... Você delega uma atividade que é sua, que é vender o seu peixe, aí você tá deixando o recrutador interpretar. Por que será que esse cara tem isso? E o recrutador, gente, não vai fazer isso por você. Ele vai analisar o seu currículo em 6 segundos, no máximo. Vai bater o olho, né? No máximo. Você tá achando que ele vai interpretar o que você quis dizer com o ícone, com a barrinha? Não vai. Então, faça o seu trabalho. Venda essa habilidade, porque ela é importante nessa carreira, e fala o que você vai gerar com essa habilidade, tá? E por último, terceiro parágrafo, sala de troféus, que é vender resultado. Não importa.
se você participou do Grêmio na faculdade, você você aumentou o número de associados lá na Atlética, no Grêmio, se você fez um grupo de estudos e você conseguiu publicar o seu artigo ali. Cara, mostra que você é o cara que vai beber água e vai falar, seu problema tá resolvido, te entrego. Então a gente tem que entender que esse é o profissional que o mercado quer pra não ficar mais de, o mercado é tão difícil. Cara, isso aí que ela falou... É isso aí, pra quem tá prestando atenção, Que isso? é a aula que você tem que A botar. entrevista já podia ter até acabado. A Pri falou, eu tava assim, ó, focada, Vale atenta. ouro. Acho que já tem acabado. Quando ela falou, o primeiro parágrafo tem que ser assim, eu falei, cara, ela vai falar os 3. É, masterclass Nossa, aqui. Você masterclass. anota os seus Anota. tópicos, subdivide quando você for fazer lá teu LinkedIn, teu currículo e vai fazendo Cara, ali o beabá. mas é exatamente isso. E eu acho que talvez, hoje eu faço muito rewind da minha vida pra saber onde é que eu errei pra não errar de novo, A né? terapia tá sempre aqui, ó. Ó, Não, terapia tá em dia, graças a Deus. Inclusive, pô, Marcão, eu teve que cancelar hoje, cara, que merda. Fiquei sem terapia hoje. Enfim, então, fazendo esse rewind, eu acho que faltava isso também, essa questão do direcionamento. Demorei um pouquinho pra poder me encontrar e muitas vezes o Manda pro Jurídico foi minha sessão de terapia, também meu divã aqui, que a gente falava nossas coisas. E hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente com relação a isso. Eu acho que quando eu entendi que as coisas nas quais eu me comunico, e o currículo é uma forma de se comunicar, Totalmente. o LinkedIn é uma forma de se comunicar, quando eu entendi que isso são formas de comunicação e as pessoas têm que entender o que eu falo, eu sou responsável pelas coisas que elas entendem, mudou meu jogo. exato. Porque Entendeu? você ficou focado no resultado. Pri, Exato. Instagram faz sentido se você tá Depende. buscando uma profissão? Uma Depende. Se profissão, uma você tá recolocação? buscando CLT, não faz sentido nenhum, tá? Os gestores, os recrutadores, eles não estão... Peraí, deixa eu achar um candidato aqui. Oh, que Reels legal, acho que vou chamar essa pessoa pra minha entrevista. Sabe por que eu te pergunto? Porque eu abri um processo seletivo e muitos currículos têm Instagram. Não é a rede principal e não também indico, porque... Isso que eu ia perguntar, faz sentido colocar? Não, assim, vamos falar a realidade? O gestor vai olhar, vai buscar as suas redes sociais, tá? Hoje em dia... É mais pra ver um perfil pessoal, Exato, comportamental. É muito provável que eles vão analisar as suas redes sociais pra ver o que você faz, as suas horas vagas, quem é você, se você apresenta um risco aqui pro Ainda time. mais dependendo Pra do falar, nível... Até pra ver o risco que você vai estar trazendo pra dentro de casa. Não, né? eu acho que Exato. ainda mais dependendo... Não sei, você pode me dizer, ainda mais dependendo da vaga, né? Do Sim. quão sênior é a vaga que você vai participar, Sim. do quão relevante Gente, você vai se tornar pra Tudo empresa tem uma ali. questão um pouco de afinidade. A pessoa que você Sim, tem que contratar sim. uma pessoa que você vai ter afinidade. Então, você quer conhecer mais sobre a pessoa. Mas por isso que essa pessoa, ela precisa estar construindo estrategicamente isso dentro do LinkedIn. Porque hoje 93% das empresas estão lá. Então, é aquilo que a gente falou muito, Nath. A gente só tem 24 horas. Se eu tenho um objetivo X, eu tenho que colocar o meu objetivo aonde essa empresa tá Sim. para me contratar. E não, às vezes, não, agora eu vou postar no LinkedIn, aí eu sumo do LinkedIn um mês, vou... É. Cara, concentra a sua No energia, caminho correto. entende? E LinkedIn, vamos voltar, Vamos, já que a gente é o vamos. mais importante aqui Vamos. pelo nosso papo. Vale a pena você ir começando, contratar uma pessoa que seja especialista de LinkedIn, bater papo com quem Uma tá lá na consultoria. frente, uma Tá, consultoria. Tem alguém especializado, igual você tem, por exemplo, no Instagram? Como é que funciona isso? Claro, na trilha. Posso fazer Posso fazer um adendo? Claro. Eu descobri uma ferramenta que eu achei muito interessante, que é o Aham. SSI do LinkedIn. Sim. Cara, isso é muito legal. Se puder dar vambora. um pitaco aí também. O Na Trilha, ele auxilia o profissional tanto nessa parte... Nós somos exatamente de ponta a ponta. Então, desde Legal. o dia a gente trabalha do absoluto zero. Então, desde o direcionamento até a inserção desse profissional no mercado. Utilizando todas as ferramentas. O LinkedIn, ele passa um pouco pelo caminho do currículo, só que ele é foda exatamente por esse ponto. É a única rede social que te traz a sua pontuação dentro, o seu desempenho dentro da própria rede, Isso é bem legal. né? cara. Então, o SSI, o LinkedIn, ele te traz uma nota. Quanto que você está se conectando com as pessoas certas? Quanto você está gerando conteúdo de valor? E, gente, é absurdo. A regra é que os profissionais estão ali, principalmente da área jurídica, eles ficam com uma pontuação entre 20 e 30. Não, meu Você- deve ser 10. Você tem que ter uma... 30 anos. no Você LinkedIn. tem que ter uma pontuação acima de 60 para o seu perfil estar sendo visto por gestores, recrutadores, enfim. Mas também não é Mas eu te falo, meu objetivo, né? perfil era 28, 32. Aham. Ele foi pra 48 e já mudou o jogo pra mim também no LinkedIn. Quando Perfeito. Não chegou no 60, mas Aham. já foi mais relevante. Mas isso também tem muito a parte de configuração. Eu gosto sempre de trazer uma analogia que o LinkedIn ela é a sua casa. Então,
Então, primeiro você precisa construir a sua casa, deixá-la toda organizada para receber o símbolo de campeão. Campeão é simplesmente porque você preencheu todos os requisitos ali, os campos do LinkedIn, tá? Então, você preencheu título, você preencheu o seu sobre, preencheu as suas experiências, preencheu cursos, deixou ele certinho. Só que eu falo, poxa, quando você tem uma casa bonita, você tem que fazer duas coisas. Você tem que chamar pessoas para ver a sua casa e você tem que também, cada vez mais, deixar a sua casa mais atrativa, que é a produção de conteúdo. Sim. Então, de novo, a gente entra no LinkedIn, que ele precisa ser estratégico. A primeira coisa que o recrutador bate o olho no LinkedIn é a pessoa coloca lá, controladoria jurídica, LGPD e Legal Ops. Aí eu, peraí, a pessoa quer controladoria, ela quer Legal Ops, automaticamente ela vê que é uma pessoa perdida. E quando você quer ser bom em tudo, você não é excelente em nada. Né? Quando você quer sempre estar ali. E o mercado, gente, não quer te contratar para ser mais ou menos. Né? A gente está batendo nessa tecla o tempo inteiro. O mercado quer te contratar para entregar resultado. Então, esse LinkedIn, logo abaixo do seu nome, tem ali uma série de palavrinhas que né, a parte do título. Esse título, gente, são as palavras-chave do currículo. Então, na hora que o recrutador ele utiliza a ferramenta do Recruiter, que é como se fosse um LinkedIn para os recrutadores, eles vão colocar ali as palavras-chave e o seu perfil vai ser indicado para esse recrutador se você tiver colocado as palavras-chave da área profissional. Direcionamento. Né? Então, na hora de escrever o seu sobre, não é para falar que é legal, que você fez isso e que todo mundo já fez o que você fez também. É para vender o seu peixe. Na hora de criar suas experiências, é para falar suas tarefas, mas falar o seu resultado. É para você produzir um conteúdo, mas pelo amor de Deus, não faça do seu LinkedIn uma vitrine de certificado. Toda vez que aparece alguém postando um certificado, eu falo, foda-se. E aí, cara? Que bom pra você, hein? Bom pra você. Cara, o que você aprendeu? Se você fez um curso, você era uma pessoa antes e você saiu uma pessoa diferente depois daquele curso. Então, vende o que você aprendeu ali, vende quem que você, conhecimento técnico que você adquiriu, a habilidade comportamental que você talvez se atinou. E a gente tem 3. Aí, vamos pro prático? Vamos. A gente falou um pouco do currículo. 3 principais conteúdos que você tem que produzir dentro do LinkedIn se o seu objetivo é inserção ou recolocação no mercado. Primeiro tipo de conteúdo, você tem que trazer a sua jornada em busca de conhecimento técnico, tá? Jornada não é postar certificado ou falar, adorei o curso que eu fiz esse final de semana. Foda-se, a gente não quer saber só o que você... Eu quero saber o que você aprendeu. Então você vai falar, cara, esse final de semana me dediquei a aprender tal coisa. E esse professor, menciona o professor, porque quando o professor vê a rede dele, a rede dele vê também. Opa, então você, sei lá, triplica o seu alcance do post. Várias estratégias. Você fala o que você aprendeu. E aí, aquilo ali fala, pô, cara, que bacana essa pessoa ter aprendido, né? Segundo tipo de conteúdo, você precisa falar sobre habilidades comportamentais. Lembra lá? Você falou no seu currículo, você deu um breve detalhe, mas as pessoas querem conhecer mais sobre você. Então, pessoas se conectam com histórias. Vai ser ridículo se você chegar no LinkedIn e falar assim, eu sou um excelente comunicador. E pronto. A pessoa vai falar assim, por quê? Por que o cara se acha assim? Você vai falar que desde pequeno você foi uma pessoa que seus pais te colocaram lá pra ser o coroinha na missa, entendeu? Que você lia o texto na missa e que isso hoje, graças a Deus, te gerou uma habilidade que é a comunicação e que você tem amor por isso. E que bom, hoje você agradece aos seus pais lá pela vergonha de ser coroinha na igreja. E aí, poxa, o recrutador lê isso. Você não está vendendo que você é comunicativo de cara, mas você está mostrando que você é. Então, primeiro ponto, falar sobre habilidades comportamentais através de histórias. E o segundo ponto, gente, autoralidade. Sempre trazer a sua posição, a sua opinião sobre a sua área profissional, sobre temas da sua área profissional. As pessoas confundem muito dentro do LinkedIn, elas querem dar aula lá dentro do LinkedIn. O que é Legal Ops? Você e o Maracanã, de novo, estão falando que é Legal Ops. Fala o seu pensamento crítico sobre algum conceito que já foi falado. Ou, por exemplo, eu concordo com isso por causa disso, essa é a minha visão. Ou eu discordo disso. Nós entendemos que profissionais ganham
cada vez mais, ou melhor, os melhores salários, porque eles conseguem ser bons tomadores de decisão. Os melhores salários não são para as pessoas mais antigas de empresa ou que trabalharam mais tempo numa determinada área profissional, e sim para aquelas pessoas que conseguem tomar melhores decisões e gerar melhores resultados. Então, quando você vai criando essa autoridade, colocando o seu ponto de vista, a sua opinião, sua autoralidade, você vai se posicionando, e isso tem um valor muito grande para o mercado. As pessoas falam, cara, eu concordo com fulano, né? Então, gente, anotem aí, porque não tem como, tá? Conseguir essa inserção e recolocação de um modo rápido. A gente não tá falando pra quem quer patinar, pra quem quer ser assertivo, né? Sem fazer isso aqui. E cada vez mais que você quiser crescer, você não precisa ficar tão focado na jornada ou nas comportamentais, porque, de certa forma, você já vai estar um pouco mais maduro, mas se posicionando sempre. A sua autoralidade vai crescendo cada vez mais dentro do LinkedIn. Você falou isso, eu me lembrando de um grupo de amigos meus que tem, que é mais ou menos a galera da minha idade, e até um pouco mais velha, tá todo mundo bem posicionado nas profissões, e aí quando alguém faz algum tipo de postagem desse, do tipo, acabei de participar de um curso, tá aqui meu currículo. amigo. É muito engraçado porque a gente já tem um áudio, que é de um amigo meu gritando, que ele fala, foda-se, ninguém quer saber. E aí já tem o áudio e a figurinha que já é repostada em sequência por praticamente as 30 pessoas que estão lá no grupo. Mas, Ai, cara, bom só. demais eu isso. Eu acho que tudo isso que você falou do LinkedIn, eu conseguiria, pelo menos eu tenho sintetizado em tudo que eu tenho visto, porque agora eu observo muito as dinâmicas Sim. das redes sociais, por causa do Manda pro Jurídico, por causa do meu posicionamento profissional. A gente precisa agregar valor. Exato. É. Tudo que você tem que fazer na sua rede social, se você quiser se projetar profissionalmente, óbvio, eu boto foto do meu gato no Instagram, porque eu tô afim de botar, não tem nada a ver com a minha vida Sim. profissional. Mas é agregar valor. Então, se Gato, você. deuses egípcios. Mas olha que interessante. Você acha que não. Mas talvez uma pessoa que queira criar um networking com você vai falar assim, poxa, Nath. É um ponto de conexão. Isso, Cara, eu adoro gato também. Eu sempre faço isso. Já vou A gente gostar já da falou isso aqui pessoa. muitas vezes, pra quando a gente quer alcançar pessoas e oportunidades, espaço. claro. A gente faz uma pesquisa prévia das pessoas que estão ali Não, envolvidas sim, pra nenhuma. encontrar, pô, essa pessoa gosta desse assunto. Exato. Essa pessoa gosta Claro. daquele assunto. Mas agora, te falando Vai. sério, você falou sobre histórias, né? Você criar histórias que conecte ali o do que você tá querendo, entre aspas, vender, né? Sim. Querendo ou não. E foi muito o que o nosso último entrevistado falou. O Nélio Xavier, ele bateu muito nessa tecla. Professor de oratória. O professor de oratória. Cara, cria a história, porque a história conecta as pessoas. Exato. Se você botar aquele negócio muito beabá, fica um negócio muito robótico. Até acho que é a palavra, inclusive, que ele usou. Fica muito robótico, é aquilo que todo mundo faz. O negócio fica até meio chato. Agora, você bota uma história no contexto, você dá outro contorno pra aquela situação. Exato. E usar a estratégia, porque muitos profissionais chegam lá no LinkedIn, olá, rede. Nossa, é. Olá, rede. dá um nervoso Não, ler sabe qual que é o problema? O pior nervoso é que aquela pessoa não encara a rede social dela igual a um jornal. Imagina se o jornal, todos os títulos fossem olá, leitor, olá, leitor, olá, leitor, olá, leitor. Você não ia ler nada. Nada. Então a gente tem que entender também um pouco sobre a ferramenta, Sim. né? Opa, deixa eu fazer uma headline atrativa pra pessoa ter a curiosidade de abrir o meu post e ler. Funciona? Eu faço sem querer. Total. Empiricamente. Claro. Não Não, funciona. tem que Até fazer. porque, se você reparar, quando você rola o feed do LinkedIn, só aparece a Sim. primeira frase. Então, Exato. se você vai colocar Eu sobre... pensei nisso. Eu vi... Oi, pessoal. Ou se você Acabou. vai colocar sobre... Por que microgerenciamento pode afundar uma equipe jurídica? Exato. Eu vi isso em algum desses top voices. Eu falei, cara, interessante. Aí repliquei. E, pô, que bom saber que tem uma eficiência prática também. Mas é porque, Total. Rodrigo, é a forma como o Claro, feed se claro. apresenta pra você. Porque você só vê a headline mesmo. Então, se você falou, oi, aí você vai abrir, você vai clicar pra ler Não, mais? olá, rede não funciona. Sim, sim. Entendeu? É só pela dinâmica mesmo que tá escrito. Mas dito isso, gente, é chegada a nossa hora. Infelizmente. Se quiserem mais, obviamente na trilha está de portas Com abertas. certeza. Em todas as redes sociais, já divulgadas aqui. E também no podcast. O Manda pro Jurídico. Idem. E por que não, quando estiver novamente aqui em solo carioca, fazer o 2.0, que, certeza. cara, assunto não falta e um assunto que toda hora tá mudando. É Toda hora uma nova verdade. carreira, uma Tem, nova tendência, muito. uma nova, enfim, novas novidades, digamos assim. Sim. Pra gente debater, porque eu sinto que o mercado precisa disso. Não só pra a galera que tá entrando, como também a galera que já tá inserida, tá querendo pivotar a carreira, enfim, é um universo muito... que pode dar muitos frutos, né? Sim, só complementando, porque eu acho isso legal. A gente não tá falando aqui só pra pessoa que tá
saindo da graduação, né? é. Porque às vezes as pessoas confundem a inovação com o etarismo e não tem nada a ver. Essas novas oportunidades, gente, elas são para todo mundo. Todas fases de experiência. Talvez você é um profissional que já tem uma hiper bagagem, quer fazer uma transição, mas não quer descer alguns degraus. Às vezes tem uma estratégia para você permanecer ainda numa posição de liderança, mas numa outra área. Então, a gente não tá falando aqui que você não pode ter uma determinada idade ou que você tenha que morar em grandes cidades. Não, As pessoas o também mundo com home office hoje em dia. acreditam, eu tô aqui no interior. Gente, o Na Trilha se orgulha muito que a maior parte dos nossos alunos são do Nordeste e do Norte. Olha que Legal. louco. Legal. Porque essas pessoas também encontraram uma forma de revolucionar a vida profissional, porque ela total. pode trabalhar do Acre para uma empresa aqui de São Paulo, do Rio, enfim. Então, a gente tem só que quebrar para que a pessoa que esteja escutando o nosso bate-papo, que ela fala, cara, isso pode ser para mim. E sim, pode ser para você, independente do seu momento profissional, da sua idade, enfim, de onde você mora, se você quer ou não passar na UAB, enfim. Vem conhecer mais, porque é próspero, gente. É um oceano azul. É o Oceano Azul. E Basta quem saber chega direcionar. antes, bebe água limpa. Importante. Depois dessa, Natália Pedro, mais algo a adicionar? Nada, Na Trilha Sem Fronteiras aí, ó. É isso aí. Na Ninguém trilha tinha conecta falado. com o Manda pro Jurídico, que É. conecta com Na Trilha, que conecta com a nossa audiência. Só agradecer. É Então, isso. pessoal, por fim, agradecer novamente a presença. Imagina. Muito mais que bem-vinda, que seja bem-vinda várias vezes, porque o assunto é muito bacana, muito importante pra gente nesse mercado que é tão conservador, né? Mas, pessoal, agora, encerrando o nosso podcast, vou reforçar novamente para vocês nos seguirem nas redes sociais, tanto do Manda Pro Jurídico quanto do Na Trilha. mandaprojurídico.pdc, tanto no TikTok quanto no Instagram, além de Manda Pro Jurídico Podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo. E Na Trilha do Direito, _ Isso. em todas as redes sociais, e também o Na Trilha Podcast. Nath já fez um episódio lá muito legal. E fica aqui a recomendação, também a dica. Temos porque que fazer um nosso, né? Só marcar. Em breve. Só marcar, estaremos lá presentes. Vamos. Então, Aí quem vai dar dica de restaurante vai ser você pra gente, né? é verdade. Lá em Minas, deixa comigo. Então, pra finalizar, senhoras e senhores, doutores e doutoras, pra qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico. Valeu, tchau, tchau. E manda pro Na Trilha também, por que não? Vambora. Um abraço, até semana que vem.